Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu gostaria de ensiná-los no dia de hoje algo que Deus me revelou. É claro que os nossos ensinos, os meus ensinos, são estritamente espirituais. E quando a pessoa é nascida do Espírito, ela é espiritual e ela entende a nossa linguagem espiritual. Mas quando a pessoa não é nascida do Espírito, ela é nascida da carne, ela é carnal e ela não entende a linguagem espiritual. Infelizmente, isso é um fato. E o que mais existe dentro das igrejas hoje, inclusive dentro da Igreja Universal, são pessoas carnais, que não nasceram do Espírito. Não nasceram do Espírito. Então, quando a gente fala, quando a gente ensina as coisas espirituais, não são muitas, infelizmente, que entendem a nossa linguagem. Mas eu vou passar adiante aquilo que Deus me deu, porque independentemente se a pessoa entende ou não entende, quem não entende vai procurar entender, vai buscar nascer do Espírito. E quem entende vai compreender e vai passar adiante para outras pessoas, para que todos possam, de uma forma ou de outra, ter conhecimento daquilo que devem e daquilo que não devem fazer. Nós temos falado muito sobre a fé e a justiça, a fé e a verdade, a fé e a liberdade. A fé e a liberdade. Todo mundo ama a liberdade. Todos amam a liberdade. Eu lembro que, quando garoto, eu preferia apanhar do papai do que ficar de castigo. Quando ele batia, ele não botava a gente de castigo. Quando ele não batia, ele botava de castigo. Então era uma coisa ou outra. Então isso é o que acontece normalmente por aí. E eu ficava angustiado por causa de não poder sair, não poder ir brincar, não poder, enfim, ir ao cinema. Eu ficava injuriado por um castigo. E eu creio que todas as pessoas são assim, porque Deus nos criou para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Agora, não uma liberdade ligada com a libertinagem, porque a libertinagem deixa de ser uma liberdade. Quando uma pessoa vive uma vida libertina, ela é prisioneira, ela perdeu a sua liberdade e ficou refém da sua libertinagem. Quando uma pessoa está presa, quando ela está na cadeia, ela entende melhor o sentido da liberdade. Eu estive na cadeia, eu sei o que é isso. E eu entendo bem os prisioneiros. Por quê? Porque é duro a gente ficar no mesmo lugar sem poder se locomover. Não apenas as pessoas que estão presas atrás das grades, mas há os que estão presos também a uma cadeira de roda, a um leito de dor, a uma UTI, enfim. Então, estão presas às circunstâncias, presas aos sentimentos de amor a alguém que despreza, não é? Presas a uma mágoa, a um sentimento cruel contra outra pessoa, um sentimento de vingança, preso às drogas, preso aos vícios, presas aos vícios de jogos, vícios de bebida, enfim, preso ao vício de homem ou ao vício de mulher. Existe uma infinidade de prisões neste mundo que estão paralelas à prisão que o governo impõe àqueles que foram pegos em flagrante roubo, assalto, coisa dessa natureza, em qualquer tipo de crime. Mas o fato é que a liberdade é uma preciosidade que Deus dá para nós. E somente quando uma pessoa vive pela fé, ela é livre. Embora esteja até dentro de uma prisão. Ela pode estar dentro de uma prisão, mas a fé a livra, a liberta. Ela pode estar numa cadeira de rodas,
mas a fé a livra. Ela pode estar presa a um leito de dor, mas a fé a mantém livre. Por quê? Porque a fé faz com que nós sejamos espirituais. E quem é espiritual pode voar, pode viajar na imaginação, pode até realizar feitos magníficos por conta de nada ser impossível ao poder da fé. Então, a fé traz a coisa mais gloriosa que nós prezamos nesse mundo, que se chama liberdade. Ora, para impedir o ser humano de ser livre, para impedir o ser humano de ter acesso à fé que liberta, à fé consciente, à fé que livra o pecador do seu peso do pecado, para que a pessoa possa tomar posse, ou para impedir, ou tentar impedir que a pessoa seja livre pela fé, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória do Senhor Jesus. Então, você pode ler isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, ele está dizendo os espíritos enganadores, os espíritos obsessores, os encostos. Eles têm cegado o entendimento das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa é incrédula, não é porque ela quer ser incrédula, é porque ela está presa a uma cegueira imposta por um espírito imundo no seu entendimento, na sua cabeça, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua razão. Por exemplo, uma pessoa que está presa ao espírito do desentendimento, presa ao espírito de cegueira, essa pessoa pode ser inteligentíssima, ela pode ter o grau de conhecimento acadêmico que tiver, ela pode ter um alto QI, né? Um quociente de inteligência. Ainda assim, ela estará refém da falta de liberdade, refém do desentendimento com respeito às coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais são para pessoas espirituais. Pessoas que foram livres, que foram libertas desse espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito que cega o entendimento das pessoas. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus falou para Nicodemos assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos, que era um homem inteligentíssimo, ele era um mestre da religião, ele sabia ler, escrever, ele era um erudito. Ele era, portanto, uma pessoa muito inteligente. Porém, toda a sua inteligência não valia nada diante de uma revelação espiritual que Jesus havia lhe dado. Jesus afirmou: é necessário que você nasça de novo. É necessário que a pessoa nasça do Espírito Santo. Nasça do Espírito para que ela possa ser espiritual. Então, Nicodemos fez a seguinte pergunta: mas, Senhor, como pode um homem velho voltar
ao ventre materno e nascer novamente? Jesus não respondeu a pergunta dele. Jesus só disse, é necessário que você nasça de novo. Mas não respondeu. Mas, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu diria, mas ô Nicodemos, presta atenção, rapaz, nem se você fosse recém-nascido, era possível colocá-lo de volta no ventre da sua mãe e fazer você nascer de novo. Porque eu não estou falando do nascimento físico, eu estou falando do nascimento espiritual. E do mesmo jeito eu estou aqui falando para vocês da fé e a liberdade, mas não estou falando de uma liberdade física, eu estou falando de uma liberdade espiritual. Você ser livre dos vícios, você ser livre das emoções, você ser livre da prisão das emoções, você ser livre da prisão das paixões carnais, você ser livre dos vícios, você ser livre desse espírito chamado espírito do engano, espírito da mentira, que tem levado tantas pessoas para o inferno. O diabo tem usado esses espíritos, os espíritos do engano, da mentira, para cegar o entendimento das pessoas. Nicodemos era um homem erudito, inteligente, mas ele não tinha entendimento espiritual. O entendimento espiritual dele estava bloqueado, cegado pelo espírito do desentendimento. Por isso que ele fez a pergunta, Senhor, como é que pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Nem se fosse novo, nem se fosse recém-nascido, eu diria para ele. Mas o fato é que as pessoas, quando não são espirituais, quando não nascem de Deus, ou melhor, falando a linguagem mais popular, quando as pessoas não têm a fé consciente que liberta o ser humano, livra o ser humano de todas as suas prisões, qualquer que seja a prisão física, a prisão emocional, a prisão sentimental, a prisão espiritual, qualquer que seja a prisão, só a fé liberta e mais nada. Não tem como a pessoa ser livre com a ausência da fé. Por quê? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, a pessoa só tem acesso à verdade, que é Jesus, pelo conhecimento dessa verdade. E se a pessoa conhece a verdade e vive na mentira, ela jamais será livre das suas mentiras, dos seus enganos. Ela jamais será livre, nascida do Espírito, porque ela gosta da mentira. Ela Espírito, porque ela gosta da mentira. Ela aderiu à mentira. Ela aderiu à mentira, ela aderiu ao engano, ela vive na mentira, seja no roubo, seja na mentira caseira, na mentira profissional, seja na mentira que for, no engano que for, ela preza mais a mentira do que a verdade. Então, o Espírito Santo não pode libertá-la. Não pode libertá-la. Lembra, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Jesus disse, bem-aventurados, foi o primeiro ensinamento lá no monte, no Sermão da Montanha. Ele disse, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quer dizer, a pessoa só entra no reino de Deus, no reino dos céus, quando ela é humilde de espírito. A humildade dela de espírito é que torna possível o Espírito Santo revelar-se a ela, libertá-la da sua prisão. Aí, você que está me ouvindo nesse momento, deve estar ligado à seguinte pergunta, puxa vida, por que eu ainda não fui liberta ou liberto desses espíritos imundos? Por quê?
Agora eu sei, porque eu ando e vivo na mentira, eu ando e vivo no engano. Eu gosto da mentira, eu gosto do engano. Então, como que Deus vai livrar uma pessoa de uma prisão se essa pessoa gosta da sua prisão? Não é possível. É a mesma coisa. Como Jesus vai curar uma pessoa se ela acha que a sua doença veio de Jesus? Não é possível. Então tem certas coisas que você tem que pensar, raciocinar, colocar sua inteligência, seu intelecto em ação. Ora, quando Jesus falou que bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus, verdadeiramente nós podemos remeter o nosso ser para o nosso encontro com Deus. Por exemplo, quando é que nós temos o encontro com Deus? Que é uma coisa dificílima. Por que as pessoas encontram dificuldades para ter uma experiência com Deus? Porque elas estão numa boa. Enquanto a pessoa está numa boa, o céu está azul, as circunstâncias são favoráveis, os ventos são favoráveis, ela não precisa de Deus, ela não precisa de Salvador. Jesus só é Salvador e Senhor daqueles que precisam de salvação, que carecem de salvação. Então, Deus permite, Ele tem permitido que o diabo leve o ser humano ao fundo do poço. Ele tem permitido isso. Porque quando a pessoa chega no fundo do poço, aí ela passa a ser humilde de espírito. Naquela situação indesejável, de desespero que ela se encontra lá no fundo do poço, quando ela não tem mais ninguém com quem contar, ela não pode contar consigo mesma. Ela não pode contar com os outros. Ela está sozinha, está perdida, está no fundo do poço. Aí sim, nesse momento, ela se humilha, ela se torna humilde de espírito e ela olha para o alto e diz: Senhor, tem compaixão de mim. E Deus então vem ao seu socorro, porque Deus não considera os nossos feitos passados, senão a nossa fé. A nossa fé. Quer dizer, Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço para que então nós venhamos ser humildes e então venhamos invocá-lo. Aí sim nós temos acesso ao reino dos céus. Foi isso que aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E assim tem acontecido com as pessoas que chegaram na igreja desesperadas, aflitas, tentando suicídio, pensando na morte, etc, etc, etc. Então, elas, nessa situação, nessa condição, elas se tornaram humildes para vir à igreja e dizer: pastor, por favor, me ajude, eu estou precisando de ajuda, o que eu tenho que fazer? Aí sim o Espírito Santo entra em ação e a livra do espírito que tem causado, que tem cegado o seu entendimento para que ela possa ver a glória de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo ouvinte. Se você está chegando no fundo do poço, pode ter certeza, você dentro de pouco tempo estará no fundo do poço, e quando você estiver no fundo do poço, aí sim você estará em condições de apelar para Deus e ser atendida por conta da sua humildade espiritual. Você se torna humilde espiritual para aceitar a palavra de Deus. E aí Deus vem na pessoa do Espírito Santo e livra você através do nome do Senhor Jesus. Então muitas pessoas que me ouvem
hão de dizer assim, poxa, mas eu estou na igreja há tantos anos e a minha vida não mudou. E não mudou e nem vai mudar enquanto você andar na mentira. Enquanto você andar na mentira, enquanto você andar no engano, enquanto você associar a sua fé com a mentira, quer dizer, dentro da igreja você tem uma fé, você é fiel, mas fora da igreja você continua fazendo as mesmas porcarias que você fazia antes. Então, você vai continuar na igreja e a sua vida vai para o inferno. Se você morrer, você vai para o inferno, não tem ninguém que pode te salvar. Por quê? Porque você gosta da sujeira, você gosta da mentira, você gosta do engano, você curte uma vida errada. Aí não tem quem possa te ajudar. Quer dizer, se uma pessoa gosta da injustiça, como é que a justiça vai interferir na vida dela? Não, quem vai mandar na vida dela é a injustiça. É ou não é? Se a pessoa gosta da mentira, então quem vai cuidar dela é o pai da mentira, que é o diabo. Se a pessoa gosta da verdade e está na mentira, mas ela quer sair da mentira, quer viver a verdade, então o pai da verdade, que é o Senhor Jesus, ele vai libertá-la. Só que ela tem que ser humilde para aceitar que ela precisa de salvação. Aí sim, o Senhor Jesus vem ao seu encontro e vem ajudá-la. Essa é a realidade. A fé, minha amiga e meu amigo ouvinte, só tem a ver com a inteligência, com a capacidade, o raciocínio, com o entendimento. A fé não tem nada a ver com sentimento, nada, zero. Não tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com a inteligência. Por isso nós a chamamos de fé consciente. Uma pessoa que apresenta uma fé consciente, como Paulo, por exemplo, quando ele foi liberto do espírito da cegueira espiritual, ele então pôde dizer, eu conheço em quem tenho crido. Mas antes dele ser liberto do espírito do desentendimento, do espírito da cegueira espiritual, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Então as pessoas que nos perseguem, as pessoas que fazem injustiça conosco, os incrédulos que nos odeiam, eles nos odeiam porque eles estão possuídos por um espírito de cegueira. Mas quando eles são livres desse espírito de cegueira, imediatamente resplandece a luz e eles entendem, compreendem e estão dispostos a pagar o preço para seguir o Senhor Jesus junto conosco. Nós vamos continuar falando nesse assunto nessa próxima semana. E eu quero que você entenda, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a liberdade tem um preço. O preço da liberdade não é dinheiro, não. O preço da liberdade não é o conhecimento que este mundo se nos dá. O preço da liberdade é a fé sacrificial. Quando você, pela fé, sacrifica o seu eu, a sua vontade, as suas cobiças, os seus erros. Você vive uma vida de engano, de mentira. Mas quando você diz, não, eu não quero, eu não aceito viver dessa forma, eu quero mudar, eu não aceito. A pessoa então começa, aí sim, ser livre desse espírito de cegueira, que é o Deus desse século que o apóstolo Paulo fala, aqui em 2 Coríntios 4:4. Então, quando a pessoa quer se livrar da vida errada, quer se livrar do seu comportamento errado, então Deus lhe dá uma oportunidade. Mas se a pessoa gosta de viver na mentira, preza o engano, preza a mentira, aí não há quem possa ajudar essa criatura. Então você que está me ouvindo nesse momento, ainda há pouco eu estava ouvindo o bispo que falou comigo que depois de um pastor que ouviu a mensagem sobre a fé e a verdade,
ele o procurou e disse: olha, bispo, eu quero confessar que eu vinha traindo a minha esposa, mas eu, mediante essa mensagem, eu considerei a minha vida e eu quero viver na verdade. Eu quero viver na verdade. Então, eu estou aqui, eu já confessei para minha esposa que eu a traí, e eu quero confessar que eu tenho traído também a igreja. E eu quero reconstruir a minha vida dentro das bases da verdade, da decência, da vida correta diante de Deus. Então, há sempre chance para essa pessoa recomeçar. Porque quem somos nós para condenar uma criatura que mostra corajosamente arrependimento? Quem é? Eu não tenho coragem. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você está vivendo no erro, ou se você compactua do erro do seu marido, da sua esposa, ou de alguém que faz parte do trabalho da igreja, então você é obrigado, pela sua fé, de chegar e denunciar, desde que você apresente provas. Obviamente. Então, nós estaremos tomando a decisão de acordo com o arrependimento ou não daquela criatura. Mas fica aí essa palavra para que você saiba que é melhor o tapa da verdade do que o beijo da mentira. Não é verdade? Em outras palavras, é melhor você enfrentar o mundo, enfrentar os amigos, enfrentar o inferno com a verdade, do que você ser amigo do mundo e fingir que é um crente verdadeiro, mas está aliado, associado, é um espião do diabo dentro da igreja. É ou não é? Porque não estamos tratando aqui de banana, nós não estamos tratando aqui de laranja, de comida nem bebida, nós estamos tratando aqui de salvação eterna, salvação da alma. Então nós vamos continuar batendo nessa tecla nessa próxima semana, para que o máximo possível de pessoas venham entender que a fé consciente nos leva a uma liberdade. A fé que envolve verdade, a fé que envolve fidelidade, a fé que envolve lealdade, a fé que envolve verdadeiro amor, enfim, a fé que faz a diferença entre os que são daqueles que não são de Deus. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes. Do laço do passarinheiro livras os meus passos. Quando buscam minha alma, encontram teu ciúme. Quando saem no meu rastro, sentem teu perfume. Quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam. Descanso porque sei que estás na torre de vigia, guardando-me das tentações de noite e de dia. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. Senhor, os dias são tão maus, mas tu me escondes.
Do laço do passarinheiro livras os meus passos. Quando buscam minha alma, encontram teu ciúme. Quando saem no meu rastro, sentem teu perfume. Quando os meus acusadores contra mim levantam, elevas as tuas alturas onde não me alcançam. Descanso porque sei que estás na torre de vigia, guardando-me das tentações de noite e de dia. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. Às vezes dá vontade de voar e ir embora. Eu tenho pressa de morar contigo agora. Tanta alegria em meu espírito, meu consolo aqui é a certeza de que o céu já está em mim. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu gostaria tanto de passar para todos os que querem, né, aquilo que Deus tem me concedido. E uma das maiores revelações, se é que eu posso falar assim, que Deus nos tem dado é com respeito à fé consciente, a fé que envolve inteligência, envolve raciocínio, envolve o pensamento. Lembra que Jesus falou assim, nenhum homem que vai construir uma torre não se assenta primeiro para ver se ele tem condições de terminar, para que não começando a construção, ele não possa terminar e seja envergonhado. A mesma coisa, nenhum rei vai para a guerra com 5.000 homens ou 10.000 homens, lutar contra outro que vem com 20.000 e ver se tem condições de vencê-lo. Senão, é melhor ele abrir mão da guerra e entrar em paz com aquele outro rei. Quer dizer, a fé nos leva a pensar, a meditar, a pesar, a avaliar direitinho, se é sim ou não, se vamos perseverar, se vamos manter, se vamos continuar ou não. Então ninguém que age com a fé consciente toma uma atitude impensada. Ninguém que age pela fé consciente toma uma atitude na base da emoção. Não. A pessoa que anda, que vive, que apela para a fé consciente, sabe onde está pisando, sabe onde vai chegar, porque sabe em quem tem crido. Essa é a minha fé. E é isso que eu procuro levar às pessoas.
O fato é que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Não interessa se você diz que crê em Deus, mas se a sua crença não está envolvida com o sacrifício, então a sua fé não vale nada. Você continua sendo incrédulo. Porque a fé consciente envolve sacrifício. O sacrifício testifica que a sua fé é consciente, é verdadeira. Ela vai trazer aquilo que você quer, vai fazer aquilo que você quer que seja feito. É sobre isso que nós estamos tratando e é sobre isso que nós vamos continuar essa próxima semana. Tá bom? Que vocês todos fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero apenas fazer uma chamada, um alerta para as pessoas. Por exemplo, neste domingo, 6 da manhã, nós temos um estudo da fé com o bispo Jadson, aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas, nós temos o bispo Clodomir, dando continuidade ao trabalho da fé, exercício da fé. E à noite, às 18 horas, ao cair da tarde, é interessante, a Bíblia diz que ao cair da tarde trouxeram a Jesus todos os doentes, enfermos, necessitados. Então, ao cair da tarde, 6 horas da tarde, o bispo Renato mais a Cristiane Cardoso estarão ali orientando, orando, especialmente você que tem problema de vícios e que quer se livrar, você que tem problema com seus filhos, você que tem problema com seus pais. Então, neste domingo, os dois estarão ajudando você a encontrar a solução para os seus problemas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sempre vou